E aí, galera, tudo bem? Quando organismos vivos são expostos a contaminantes, normalmente isso afeta o seu estado de saúde. Pois bem, esse estado de saúde dos organismos pode muito bem ser avaliado como uma ferramenta de monitoramento biológico. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, vinculado ao Instituto do Mar, e esse é um canal de Química Ambiental. Visando facilitar o entendimento, os organismos vivos são agrupados em níveis de organização. Muitos desses níveis de organização têm sido historicamente utilizados como ferramentas de avaliação ambiental, como nós vamos ver no vídeo de hoje. Em geral, estudos avaliando o estado de saúde desses organismos, por apresentar uma relação direta com os níveis de contaminação, têm sido usados como ferramentas valiosas para elucidar impactos que as substâncias químicas perigosas podem produzir sobre os ambientes, sobretudo em ambientes aquáticos. Embora os organismos vivos possam ser usados como matriz para análises químicas de contaminantes, existe uma outra aplicação para esses organismos que é no que diz respeito à avaliação dos efeitos. Não raro, quando uma substância química é despejada em um ambiente aquático, ela vai sofrer a distribuição através dos processos de dinâmica, que nós já mencionamos em outros vídeos, mas ela poderá exercer efeito sobre diferentes níveis de organização biológica. Pois bem, o monitoramento desses efeitos pode nos fornecer respostas importantes sobre os impactos da contaminação e, portanto, são utilizadas também como ferramentas de monitoramento, nesse caso, monitoramento biológico. No entanto, lembrem que nem toda contaminação irá gerar efeito. Mas que fatores afetam a contaminação para que ela possa ou não gerar efeito? Bom, pensando sobre o assunto, nós temos basicamente um fator preponderante, que é a biodisponibilidade. Veja bem, mesmo que o contaminante esteja presente no ambiente, ele não necessariamente estará disponível para os organismos e, portanto, não necessariamente induzirá uma resposta biológica. Por isso, outros parâmetros ligados ao ambiente, como nós vamos discutir mais adiante, têm profunda relação com o fato de uma substância química induzir ou não efeito sobre organismos vivos. Em geral, a intensidade das respostas biológicas induzidas por substâncias químicas perigosas tem profunda relação com a dose ou concentração de exposição, com parâmetros ambientais, obviamente com o tempo de exposição, com a espécie que está sendo avaliada e também com parâmetros físico-químicos inerentes à própria molécula. O resultado disso é que um mesmo contaminante, em situações ambientais diferentes ou sobre espécies diferentes, pode induzir respostas completamente diversas. E isso, na medida em que você deseja usar uma resposta biológica como um proxy da avaliação ambiental, precisa ser levado em consideração para que não introduza vieses interpretativos no seu estudo. Aqui eu tenho um exemplo de um estudo que eu realizei na época que eu fiz mestrado, faz muitos anos. Mas vamos ver se eu lembro. Uma resposta biológica muito relacionada a um contaminante em particular, o tributilstânio, é o impossex. Então, esse fenômeno consiste no surgimento de caracteres sexuais masculinos em fêmeas de moluscos gastrópodes, como esses que vocês podem ver aqui nas imagens das constas. Em geral, as fêmeas afetadas pelo tributilstânio desenvolvem pênis e vaso deferente. A partir disso, se criaram índices para avaliar a qualidade de uma determinada área em função da incidência de impossex. Ou seja, quanto maior a incidência de impossex numa determinada área, mais ela estará contaminada pelo tributilstânio. Aqui, nós temos um experimento que foi realizado no campo, onde eu medi 2 parâmetros de impossex. Nesse experimento, nós expusemos organismos a áreas contaminadas por um período de 120 dias. O que eu quero que vocês vejam aqui é que o tempo de exposição influiu substancialmente nas respostas observadas, ou seja, organismos dessa primeira espécie, que é a Stramonites emástima, expostos a 120 dias, manifestaram respostas de RPLI, que é o índice, muito mais intensas do que organismos da mesma espécie no mesmo tempo.
Portanto, esses gráficos ilustram de forma bastante didática que as respostas biológicas manifestadas por organismos expostos a contaminantes são influenciadas pelo tempo de exposição e também pela espécie analisada. Portanto, esses dois critérios precisam ser levados em consideração sempre que você utiliza respostas biológicas como uma ferramenta de monitoramento ambiental. Nós também sabemos que parâmetros como, por exemplo, pH, salinidade e temperatura causam impacto substancial na biodisponibilidade. Vou dar aqui 3 rápidos exemplos. pH. No caso do pH, nós sabemos que em baixos pH, ou seja, em cenários de acidificação, os contaminantes, principalmente aqueles hidrofóbicos, tendem a particionar preferencialmente para a fase dissolvida. Quando um contaminante se encontra na fase dissolvida, isto é, água, esse contaminante em geral estará mais biodisponível para o organismo. O resultado disso é que exposições semelhantes, usando a mesma espécie e a mesma concentração do contaminante, podem induzir respostas completamente diferentes na medida em que o pH sofre alteração. O mesmo acontece com a salinidade, porque há aí uma competição entre os sais disponíveis no meio aquático e os contaminantes, de modo que em ambientes mais salinos, em geral, os efeitos da contaminação são mais brandos, assim como a temperatura exercerá um papel importante na cinética química e bioquímica dessas substâncias, fazendo com que os contaminantes também exerçam efeitos diferentes sobre os organismos. O resultado disso é que, ao realizar um monitoramento ambiental, esses parâmetros precisam necessariamente ser considerados. Além dos parâmetros ambientais, existem também alguns vieses bastante comuns no monitoramento biológico. Aqui eu trago exemplo de 2 biomarcadores bastante consolidados na avaliação ambiental. A peroxidação lipídica, que nada mais é do que dano às membranas plasmáticas causadas por radicais livres, e danos ao DNA, que nada mais é do que rompimento da dupla hélice de DNA dos organismos, induzido também pela resposta a contaminantes. Quando nós vamos fazer análise dessas respostas, nós coletamos pequenas amostras dos tecidos desses organismos e, através dos ensaios realizados, avaliamos o quão danificadas estão as membranas plasmáticas ou o material genético desses organismos. Pois bem, dependendo do estado nutricional do organismo ou da amostra de tecido coletada, o teor de proteínas presente nessa amostra pode ser diferente. Então, se eu avalio o teor de proteínas de uma amostra muito alto e em uma segunda amostra muito baixo, isso pode provocar uma distorção nos resultados. A consequência prática disso é que nós vamos precisar, além de fazer a análise de peroxidação lipídica e de danos ao DNA, também dosar o teor de proteínas totais na amostra. Assim, nós podemos normalizar os resultados de peroxidação e dano ao DNA pelo teor de proteínas. Isso é uma forma de remover esse viés interpretativo. Mas nem só a nível molecular esses problemas ocorrem. Por exemplo, aqui eu tenho um novo exemplo do InfoSex. Lembrem que o InfoSex é o surgimento de pênis e vaso deferente em fêmeas de moluscos. Portanto, o comprimento do pênis dos animais acaba sendo um índice, um valor bastante utilizado. Nesse gráfico, eu demonstro que há uma relação estatística significativa e relativamente forte entre o comprimento de pênis e o comprimento da concha desses organismos. Isso ocorre tanto para machos quanto para fêmeas. Perceba, então, que se eu uso o comprimento do pênis como um indicativo da intensidade do InfoSex, eu preciso me preocupar com o tamanho dos organismos da minha amostra. Por quê? Porque esse gráfico me diz que há uma influência do tamanho dos organismos sobre a estrutura que eu estou medindo. Nesse caso, esses índices acabam sendo normalizados pelo comprimento da concha, também visando remover os problemas de interpretação. Gente, com isso, a minha ideia é basicamente ilustrar que o uso de organismos para responder a questões ambientais ligadas aos contaminantes é muito interessante. No entanto, é repleta de possibilidades de viés que sempre precisam ser considerados. Tudo isso para que os resultados que você venha a produzir sejam o mais confiável possível. Ainda falando na questão de efeito,
nós temos que a condição nutricional dos organismos, normalmente um valor atribuído ao índice de condição, tem também um reflexo muito grande sobre a acumulação de contaminantes, assim como seus efeitos. Então, normalmente, estudos empregando organismos vivos precisam calcular um índice de condição que, no caso aqui de moluscos, é calculado com base na massa da concha dividido pela massa dos tecidos dos organismos. E pode ser ponderada na hora que meus dados de efeito ou de bioacumulação de contaminação sejam gerados. Como vocês podem ver, na maioria desses exemplos, moluscos acabam sendo muito utilizados para monitoramento ambiental, principalmente quando se busca efeitos. Isso porque são organismos com elevada importância econômica, são sedentários, ou seja, vivem a maior parte da vida em um mesmo lugar, estando, portanto, sujeitos à exposição ao contaminante de forma ininterrupta, apresentam uma ampla distribuição, têm capacidade de bioacumular contaminantes e costumam ser sensíveis. Exatamente por isso, esses organismos têm sido muitas vezes preferenciais em estudos de monitoramento ambiental. Não é por acaso que ferramentas como danos ao DNA, vermelho neutro, peroxidação lipídica e InfoSex foram desenvolvidas e aperfeiçoadas para o uso nesse grupo de organismos. Também não é por acaso que um dos maiores monitoramentos ambientais da história da humanidade, o programa Mussel Watch, capitaneado pelo NOAA, usou exatamente ostras e mexilhões ao longo de toda a costa americana, inicialmente, e posteriormente ao largo de vastas regiões do mundo, para monitorar a contaminação acumulada nesses organismos. Como eu espero ter conseguido deixar claro até aqui, a utilização de organismos em monitoramentos biológicos fornece informações valiosas para a avaliação da qualidade ambiental. Isso porque, melhor do que avaliar as meras concentrações de que uma dada substância ocorre no ambiente, a avaliação de efeitos fornece uma visão muito mais realista do que está acontecendo. Conforme eu mencionei, a biodisponibilidade de um contaminante pode variar em função de uma grande quantidade de parâmetros ambientais. Nesse aspecto, o uso de monitoramentos biológicos, quando possível, é sempre desejável. Considerando o que a gente falou, vou deixar aqui uma questão para reflexão. Em que medida as legislações ambientais disponíveis no Brasil e no mundo deveriam ser modificadas para avaliar efeito ao invés de avaliar a simples concentração? Que vantagens essa abordagem poderia trazer para a avaliação da qualidade ambiental? Fico por aqui, nos encontramos na próxima.